Eu vou até trazer um dado aqui que o Lucas Holanda colocou no grupo. O Dalpozo, em 14 jogos, conquistou 5 vitórias, né? O Claudinei, em 7, já conquista sua quarta vitória. Então, tá quase igualando aí a numeração do Dalpozo, né? Em pouco tempo. Então, já mostra para muita gente que acha que é basicamente a mesma coisa, o mesmo trabalho, só muda o cabelo, que já é uma dinâmica diferente, né? Hoje a gente vê um esporte, além das peças que chegaram, mais ofensivo. Desde aquele período ali do Lisca, que por mais que tenha magoado muita gente, os jogadores exaltam muito esse pouco tempo aí do Lisca. O próprio Sabino na coletiva elogiou bastante, disse que o Lisca defensivamente ajudou muito a equipe do Sport. Então eu estou começando a entender um pouco esse lado aí dos atletas com o Lisca, que da porta para fora, aparentemente, não vai deixar saudade para ninguém, mas internamente, aparentemente, os atletas gostavam muito dele, né? Mas no jogo de hoje a gente viu um esporte com aquele mesmo repertório, né? Que a gente já está acostumado, sofrendo muito, apesar do volume de jogo. Eu até cheguei a comentar no Twitter de que a gente está se acostumando a ver jogos do esporte com aquela sensação de que é aquele negócio de última esperança, de um último lampejo, uma última situação, porque são vitórias de 1-0, vitórias assim dramáticas que todo mundo fica morrendo do coração, né? Até o gol sair. E foi isso, um primeiro tempo com a escalação que a gente já vem batendo muito na tecla de que o Claudinei precisa dar uma repensada, não por rendimento, que eu não acho que o primeiro tempo do esporte foi terrível. Apesar do Juba ter sido bem mal em relação ao que a gente vem esperando Pedro, do Juba. só isso que você falou, eu concordo com isso. Eu não concordei com as vaias da torcida no primeiro tempo. Eu não acho que Sim, teve falhas técnicas, mas assim, é, que não dava para vaiar. O time tava empatado 0-0, mas não era falta de empenho, não era falta de é. chegada, era o goleiro assim. Eu achei que as vaias ali foi de uma torcida já muito nervosa, aquela reação ali, né, no intervalo. É. O torcedor vem se mostrando muito impaciente, né, nas partidas. Eu acho que nem só os torcedores, o próprio Kaique e o Giovani. Hoje foi Kaique que saiu chutando cadeira, chutando copo. Teve um atrito ali com a torcida. Jogo passado foi Giovani, que também discutiu com os torcedores. Então, a torcida e os jogadores também se mostram impacientes com essa pressão, né? Essa exclusividade da torcida em relação a alguns atletas, que hoje Giovani foi até vaiado em alguns momentos, eu não concordo. Eu acho que Giovani foi bem importante em campo. Claro que chega o estopim, né, para ele em campo, que ele não aguenta por conta da questão física, mas achei que ele foi bem importante assim durante o tempo que ele esteve em campo, né? Mas o primeiro tempo que o Sport criou bastante, eu acho que do quarteto ali ofensivo, né? Eu acho que o Juba foi o mais nivelado por baixo, o Kaique também não foi tão bem, mas se movimenta, tenta, passa, tabela com Wagner Love. Agora o Juba hoje de fato foi muito ruim. O tempo todo tentando chutar de fora da área e isolando bolas e errando muitos passes também. Então eu acho que comprometeu um pouco. E aí a gente volta para a questão das alterações, do porquê esperar, né? Você pode voltar no intervalo com duas alterações aí que poderiam trazer uma dinâmica diferente. Se você coloca o Gustavo Coutinho e o Wanderson na partida, eu acho que a gente veria um início de jogo do esporte bem melhor. E você pode administrar isso durante o restante do segundo tempo, com a entrada do Labandeira na sequência, com a própria entrada do Denner, que eu achei até que ele entrou bem, que ele deu mais um fôlego ali para a equipe do esporte, que o Fabinho hoje cansou, né? Correu mais uma vez o campo inteiro. Fez uma boa dupla com o Ronaldo Henrique, que o jogador Ronaldo Henrique hoje está no meu top 3. Não vale fechar a tela para mim hoje, porque jogou muito bem hoje. Eu até brinquei no Twitter. Quando ele joga como o Ronaldo Henrique, ele é um cara útil e regular. Mas quando ele tem um lampejo de Pirlo, que é aquela bola de calcanhar que ele tenta dar ali no segundo tempo e quase que ele dá um contra-ataque para a equipe do Novo Horizontino, aí ele se perde um pouco no personagem, né? Mas foi muito bem hoje, vem se tornando um jogador muito útil. E o Eduardo também. Não esperava que o Eduardo fosse ser esse jogador tão útil também pela direita. Roubou a posição do Everton hoje, ofensivamente e defensivamente. Foi muito bem, foi muito regular. Praticamente não errou passes. Não lembro assim nenhum erro do Ia Eduardo durante a partida. ia ser injustamente expulso, né? O É. VAR corrigiu. Sim, Injustamente expulso, pô. é.
injustamente, e quem viu da televisão, né, viu que não aconteceu nada. Logo de cara, o juiz foi olhar o VAR e acabou mudando aí. Deu amarelo para ele, né? Mas, assim, para dizer que não errou 100%, né? Agora, Juba suspenso, não encara também a equipe do CRB, né? Então já vamos ver um novo esporte, ofensivamente aí falando, já é um fato novo. Um Bem Juba que necessário fazer essa é, experiência. Bem Vai, necessário. irmão, é veja um Juba só. que não vem agregando. Giovani está suspenso também, ou foi só a Juba que eu me enganei? É só a Juba que está suspenso, porque eu falei Giovani no começo. Eu acho que é Eu só a falei Giovani, Juba. quer dizer Juba. Pronto. Se eu falei quando eu falei de Giovani, lá no começo era Juba. É isso que eu estava querendo dizer, tomou o terceiro amarelo, só para fazer essa correção. Então, assim, eu acho que a gente já pode ver um Labandeira, um Wanderson aí fazendo esse papel de ponta, né? Esse, Devemos ver. esse, esse quarto homem aí de lado. Então, já vai ser um novo esporte, né? Querendo ou não. Acredito que ele não vai mudar o Kaique, porque acho que ele vê um velho? potencial em Kaique que ninguém enxerga. E minha preocupação, de fato, é o Nares. Se ele voltar com o Pedro Nares, ele de fato vai estar dando um tiro no próprio pé. Eu acho difícil No... voltar com o Pedro Nares. Agora, tenho dúvidas sobre Kaique, né? Não é nem exaltando muito a atuação de Ronaldo, porque ele poderia até optar por outro atleta. O próprio Bruno Matias ou o Denner ali fazendo aquela função. Entendeu? Mas o Nares, eu acho que até para preservar o atleta, eu não colocaria. Eu daria um tempo e que, no decorrer das partidas aí, ele veja, né, alguma solução aí para o Nares. Mas também podemos ter novidades, né? Thierry pode voltar. Concentrou com a equipe, desembarcou hoje, até confundiu todo mundo lá. Todo mundo achou que ele tinha sido relacionado. E o Sport acabou dizendo que vai preservar ele, que preservou, né, para a partida contra o Novo Horizontino. Então, vamos ver se ele aparece contra o CRB. Talvez Everton Felipe volte a ser uma alternativa. Blas também volte a ser uma alternativa, né? Só o Vanegas que deve passar mais um tempo fora. Então, assim, 3 novas peças, né? Talvez o Claudinei tenha contra a equipe do CRB e talvez um fato novo, né? No ataque. A expectativa é em relação ao Denis também, para saber até que ponto ele vai ficar de fora ou não da temporada, ou por um mês, ou por algumas semanas. Que também vai ser a famosa zica, né? Do esporte. É a cara do esporte. Isso a gente estava falando até no treinamento ontem, de que Qual jogador agora? tudo, Denis, né? Denis, né? Tudo caminhando para um jogo tranquilo na ilha, com o público, para uma vitória, para encostar no G4, e você tem essa notícia, né, impactante de um possível rompimento, um ligamento do joelho do Denis, um cara que acabou de chegar, que vinha agradando nos poucos jogos que fez. Então, espero que se recupere, espero que não seja nada grave, apesar de sempre ficar essa pulga atrás da orelha, né? Porque você olha para o gol rubro-negro e você não sente confiança, né? Nas alternativas que tem. Um garoto e 2 jogadores que até então não se provaram úteis no esporte. É isso, tá? Rodrigo, mais alguns superchats chegaram aí pelo caminho, tá? Vamos dar uma atualizada neles. Emanuel Viana. Chegou no Twitter, pô. O negócio da Twitch do Emanuel Viana. Esse menino que está surgindo aí tem futuro. O jogador Ronaldo foi o melhor em campo hoje. Daqui a pouco a gente chega nos melhores e piores em campo. E o Ronaldo, 28 aninhos. Não achei, não tem 28, não. Não tem 28, não. Tem 28, não. Tem 28 anos, menino Ronaldo. Menino Ronaldo. 28. Não tem 28. Irmão, veja só. Russo já pegou banco para Ronaldo, porra. Pelo amor de Deus. Tem perigo. Tô brincando. Guga Love. O Grêmio é nosso. Não, Veja não. só. Essa carta aí é a mesma do ano passado. É só, meu irmão, esqueça. Mas responda aí, Fred. A pergunta foi para você. Responda aí. Eu esqueceria o Grêmio. Veja, eu como uma boa viúva, né, de Diego Souza, quando terminou o jogo do Sport, eu mudei para o Heriberto Lúcio, né? Eu fui ali para mais alguns minutos de foco. Na verdade, estava com 6 minutos do segundo tempo. E a primeira bola do jogo, porque eu estava assistindo, Diego Souza fez um pivô, rodou, e eu pensei assim, Diego Souza esteve muito perto de assinar com o Sport, né?
Imagina, tira Diego Souza do Grêmio e coloca no Sport desde o começo do campeonato. Né? Tudo que ele deu ao Grêmio, e ele não veio para o Sport por uma coisa de menino buchudo ali, de pessoas que estavam diretamente ligadas, né? Uma negociação muito mal conduzida também, porque deixou a negociação desse porte nas mãos de pessoas que não eram as ideais. Mas, enfim, o Grêmio, ele para mim tem um potencial técnico superior do Vasco, superior do Sport, mas eu sou um antigo crítico aos trabalhos de Roger. Eu acho que Roger tem trabalhos muito travados e o Grêmio dá uma travada, tá? Eu acho São que dois sobe, jogos mas em é a casa campanha agora, mais blasé. É a campanha mais blasé. O Vasco, quando joga sazonal, é um inferno. O Cruzeiro é a campanha arrebatadora. O Bahia está no G4 desde a primeira rodada. E o Grêmio não tem esse elemento. O Grêmio O pega Grêmio não Vila tem. Nova Ele é um, Vila Nova um e Vasco. conjunto de pontos, E mas Vasco ele em não casa. tem esse elemento. Agora a tabela dele vai ajudar, né? Assim, né? Ele pega o Vila Nova em casa. Mas o Vila Nova, Mas- nesse momento, lutando contra o rebaixamento. tá muito chato, né? O Vila Nova não perde, pô, com a Alan. É. Vende caríssimo o Sport que eu diga que não venceu, né? Vende caríssimo. É um time que parou de perder no campeonato, pô. E o Vasco não Sabe? pode perder, né? Mas é o Últimos Grêmio. 5 jogos. Não, então, porque Não, depois o Vasco, é o jogo Vasco e seguinte é Grêmio. Vasco. O Vasco é É. Vila Nova e Grêmio. Ou quer dizer, o Grêmio é Vila Nova e Vasco. Veja só. É. Últimas 5 rodadas do Vila Nova. Nenhuma derrota. É. 2 vitórias e 3 empates. Parou de perder. A sequência é maior do que isso. Parou de perder. Veja só. Não, a É sequência maior, do que é isso. maior. Eu citei só aqui o que tá fácil, né? O alcance do mas eu acho que são 7 jogos sem perder. Eu acho que desde a Ilha, aquele jogo com o Lisca, o Vila Nova não perde, não. É muito tempo sem perder. Tá? Um time competitivo, um time que marca forte. Tá? Então, vamos ver aí na próxima. Para o Grêmio ser nosso, o Sport precisa dar mais um. O Sport, veja só, é o que o Cássio falou no início. É uma live positiva, é um telecast em tom positivo, mas o Sport, olha, 9 jogos, né? Michel Xavier, aqui no chat, ele traz a informação: 9 jogos. 3-6, 3 vitórias e 6 empates. Então, assim, 3-6-0. é um. Chato. Eu falei isso no Raiz de ontem. Eu preferi o Novo Horizontino do que o Vila Nova. Nessa terça-feira. Porque, assim, os times lá de baixo, alguns estão ficando chatos.